Opa! Um livro póstumo é quase sempre uma obra que erramos em não enterrar junto com seu autor. Então, eu me deparei com essa fala de um escritor francês chamado Henri Janson e fiquei refletindo sobre o quão de verdade há nisso, principalmente aqui depois da minha leitura dos Watson e do Sanditon, duas obras inacabadas aqui da Jane Austen. Para além de toda a questão ética de publicar obras póstumas que não tenham sido previamente finalizadas ou até mesmo autorizadas aqui pelos seus autores, a gente fica se perguntando se também é justo, porque grande parte desses trabalhos, eles não chegaram a ser finalizados e devidamente revisados e refinados do jeito que muito provavelmente esse autor gostaria de ter feito. Então seria correto mostrar ali ao público um trabalho que não estaria pronto para vir ao mundo? Enfim, eu não vou me aprofundar muito nessas questões, mas de fato essas duas obras aqui inacabadas da Jane Austen, elas não têm nada de rascunhadas ou amadoras, muito pelo contrário. Mesmo que sejam só fragmentos, eles estão muito bem escritos. A Jane Austen, ela deixou 6 romances completos, e essas duas histórias aqui aconteceram em momentos bem opostos ali da carreira literária dela. Aliás, desse meu volume aqui da LPM Pocket, eu já li também o Lady Susan, que é essa novelinha aqui, e fiz um vídeo separado a respeito. Se você tiver interesse, vou deixar linkado aqui embaixo. Mas então, voltando ao que eu tava falando, essas são duas obras aqui, os Watson e Sanditon, que foram escritas em momentos bem distintos aqui. Os Watson é uma obra que a Jane Austen escreveu antes de vir a conceber ali o Razão e Sentimento, que foi o primeiro livro publicado dela. Estima-se que ela trabalhou nisso entre 1803 e 1805, ou seja, estamos falando de uma escritora em comecinho de carreira. E já o Sanditon foi o último romance que ela começou a conceber, ou seja, depois de finalizar ali o Persuasão, o último trabalho completo dela, e ela já estava trabalhando no Sanditon antes de ficar ali muito doente e consequentemente vir a falecer em 1817, aos 41 anos, muito jovem. Então a gente está se deparando, com duas obras que aconteceram em momentos bem distintos aqui da escrita da autora. Enquanto os Watson, ele tem muitos elementos que a gente vai perceber que aconteceram também no Abadia de Northanger ou no Emma. Aqui no Sanditon, e eu acredito que eu já até tinha mencionado isso no meu vídeo sobre Persuasão, dá pra perceber que a Jane Austen estava se aventurando em propostas mais diversificadas ali para suas histórias. Mas enfim, vamos falar um pouco separadamente sobre cada uma dessas duas aqui. Então, nos Watson, a gente vai ter a jovem Emma Watson, sim, igual a atriz. Enfim, essa jovem, ela vai retornar ali para a casa da família dela, depois de ter sido criada por uma tia rica. O que acontece é que todo mundo esperava que essa tia da Emma fosse deixar a fortuna ali para a sobrinha depois da morte dela. É uma senhora viúva. Só que a senhora decidiu se casar novamente e seguir ali com o novo marido para a Irlanda, e a Emma ficou meio que sobrando naquela história, e decide então voltar à casa da família depois de muitos anos de ausência. A Emma tem vários irmãos e ela vai logo perceber que não se encaixa mais ali na sua família, apesar de toda a gentileza ali do seu pai, que é um clérigo viúvo, que tá muito doente. Ela também encontra ali a irmã mais velha dela, a Elizabeth, com quem ela desenvolve mais afinidade. As duas se dão muito bem. Só que a Emma também tem umas irmãs assim, mais vulgares e mais indiscretas, dispostas a tudo ali para encontrar marido. Todas as moças dessa família Watson são solteiras. E assim, com essa premissa, parece alguma história da Jane Austen pra você? Quase todas, Mas é porque realmente essa história é meio que um embrião para todas as ideias que a Jane Austen ia trabalhar no futuro ali, nos seus romances, nos romances que a gente já conhece. Então a gente vai ter aqui todas as relações ali da pequena nobreza rural da Inglaterra do século XIX. A gente vai ter a jovem de origem mais modesta, que foi criada ali por parentes mais ricos, conforme a gente viu no Mansfield Park. A gente tem toda a afinidade ou não entre irmãs, como a gente vai ver no Orgulho e Preconceito. A gente vai ter um cara meio sedutor que conquista as graças de todo mundo, principalmente das moças, e você fica meio assim com ele, tipo, conforme a gente também viu no Razão e Sentimento. E principalmente a gente vai ter essa heroína que é uma outsider, então alguém que se sente completamente alheia dentro da própria família, não pertencente, justamente por não compartilhar do senso de dignidade ou de valores ou de caráter ali dos seus familiares. E a própria Emma Watson aqui, ela parece um mix entre a Lizzie Bennet do Orgulho e Preconceito com a Anne Elliot do Persuasão. E aí a história já vai começar com a Emma indo para um baile ali, dado por amigos da família. E lá ela vai conhecer os outros personagens que vão
compor aqui a trama. Então você vai ter o Lord Osborne, que é um cara bem tímido, muito rico, que parece ali interessado na Emma. A gente vai ter o Mr. Howard, que é um clérigo também um pouco misterioso, por quem a Emma mais vai se interessar aqui. E principalmente a gente vai conhecer o Thomas Graves, que é um tipão bem bonito e bem simpático, com quem eu já fiquei um pouco com o pé atrás, né? A Jane Austen me ensinou a ter cuidado com esse tipo de cavaleiro aqui nas histórias dela. E aí, infelizmente, a história não vai muito além disso. Aliás, ela vai ser interrompida logo após a visita aqui do irmão mais velho da Emma, que é um homem casado com uma mulher ali bem ridícula. E ele chega também junto de outra irmã da Emma, a Margaret. Aqui também é mencionada uma outra irmã da Emma, que tá passando uma temporada ali longe da família, a Penélope. E você já percebe que em algum momento aquela personagem vai retornar ali pra família pra causar. Mas não deu tempo, né? Eu tenho quase certeza que ia rolar aqui, não sei, um noivado secreto, inesperado, que nem a gente vê lá no Emma, ou algum escândalo envolvendo a Margaret ou a Penélope. Não sei, divagações, né? E muito se fala que a Jane Austen, ela abandonou esse projeto porque o pai aqui da Emma, né, o Sr. Watson, ele eventualmente viria a falecer na história, o que de fato aconteceu ali com o próprio pai da Jane Austen na época da escrita aqui dessa obra. E aí, aparentemente, ela meio que abandonou o projeto e não quis mais retomar a história. Mas há outros estudiosos que também cogitam que a Jane Austen simplesmente passou a trabalhar em outros romances, aproveitando as ideias que ela já vinha trabalhando aqui, e aí não fez mais sentido voltar e finalizar esse trabalho, já que o que ela queria explorar aqui, ela acabou fazendo em outros romances. E eu particularmente estou mais inclinado a acreditar nesse segundo caso, né? Mas enfim, eu fiquei muito curioso por a continuação aqui dos Watson, eu tava gostando bastante. O retorno à casa paterna era uma mescla de conforto e desconforto para Emma. Havia familiaridade no ambiente, mas a ausência de refinamento em sua família a deixava inquieta. Sua alma ansiava por algo além do que aquele pequeno círculo parecia oferecer. E aí a gente chega aqui no Sanditon. Aqui no Sanditon, como eu mencionei, ele vai trazer algumas diferenças que me fazem imaginar justamente o rumo que a Jane Austen estava tomando como escritora. Rumo até mais ousados, eu diria. Essa história aqui vai começar com um casal, os Parker, que estão viajando ali numa estradinha, numa carruagem, até que acontece um pequeno acidente. Essa carruagem vai tombar e eles vão ser, então, ajudados ali e acolhidos por uma família mais simples que morava ali na região, os Haywood. Então esse casal, os Parkers, eles ficam muito próximos ali dos Haywood, e o Sr. Parker, né, que é um homem muito rico, ele convida a filha mais velha ali dos Haywood, a Charlotte, para passar uma temporada com ele e a esposa em Sanditon, que é onde eles moram. O que acontece é que Sanditon é uma pequena cidade ali na costa sul da Inglaterra, que abriga ali um spa que ainda está em expansão, um spa à beira-mar, que era uma coisa muito na moda na época aqui da escritura desse livro. As classes privilegiadas, elas sempre iam passar temporadas ali, iam convalescer também em cidades litorais ali da Inglaterra, nas chamadas cidades termais, que é o caso de Sanditon. E aí a Charlotte chega em Sanditon e vai conhecendo tanto as famílias ricas que já habitam ali, né, quanto outros personagens que estão passando uma temporada ali naquela região. A gente vai entrar em contato com personagens bem chavões aqui da Jane Austen. A gente vai ter a Lady Denham, que é uma velha viúva muito rica, que faz às vezes ali da Lady Catherine de Bourgh, lá do Orgulho e Preconceito. Ela vai conhecer também o enteado lá da Lady Denham, o Sir Edward. É um homem bem engraçado, ele se acha poeta, só que ele é bem afetado, bem ridículo. E a gente vai conhecer também o provável galã aqui dessa história, que é o Sidney Parker, o irmão mais novo lá do Sr. Parker, que trouxe a Charlotte. Ele é um rapaz ali bem bonitão, cheio de personalidade, e vai chegar pra passar uns dias ali na região, e que atrai bastante aqui a atenção da Charlotte. E aí é muito interessante aqui o Sanditon, porque grande parte do apelo dessa história é de fato a própria Sanditon, como se ela fosse um personagem à parte. Então aquele é um resort que ainda está se expandindo e tudo mais, então você vê toda uma visão idílica que os moradores e os investidores têm ali sobre Sanditon, uma visão que parece muito mais uma fantasia que aqueles habitantes têm sobre aquele lugar do que qualquer outra coisa. Você percebe de fato uma idealização muito marcada aqui sobre Sanditon. Então a gente está falando de uma história que vai se passar num lugar utópico, que é claro não vai escapar, né, conforme a gente vai percebendo aqui junto com a Charlotte, não vai escapar ali de todas as mesquiagens e esquemas de pessoas espertinhas que querem tirar vantagens ali uma das outras. E é interessante porque ao criar um romance que tem um lugar desse como cenário, né, a gente está se deparando com uma espécie de simbolismo e com toda uma sorte de possibilidades
que a gente ainda não tinha visto a Jane Austen fazer em nenhum outro romance. A própria Charlotte aqui é uma heroína bem interessante, porque ao mesmo tempo que ela é muito imaginativa, que nem, por exemplo, a Catherine Morland lá do Abadia de Northanger, ela tem também muita perspicácia, ela é muito observadora. Então, ao mesmo tempo em que ela se pega dando corda ali à imaginação dela sobre o que está acontecendo com os personagens, com quem ela vai conhecendo e se deparando, ela também tem observações muito contundentes ali que ela vai fazer no seu íntimo. Então, veja bem, é uma heroína que mistura de fato imaginação e inteligência. Enfim, o Sanditon aqui é a história que eu fiquei ainda mais curioso para saber o que aconteceria, né? Ao observar a paisagem de Sanditon, Charlotte mal podia evitar se questionar se tal otimismo coletivo poderia sustentar tanto progresso. É claro, pensava ela, que todos estão dispostos a imaginar grandes coisas para este lugar. Mas o que se faz de uma cidade sem verdadeiros habitantes? Ambas as obras são bem curtinhas. A Jane Austen, ela realmente não chegou a ir muito além em nenhum desses projetos. O Sanditon, ele é ligeiramente maior que os Watson, mas de fato o que a gente tá vendo aqui é realmente só o comecinho de duas obras que prometiam demais. E eu sabia no que eu tava me metendo aqui quando eu comecei essas obras inacabadas, mas mesmo assim é meio frustrante você não ter uma continuação. Eu sei também que outros autores chegaram a completar essas histórias, né, mimetizando ali o estilo da Jane Austen, seguindo ali uma espécie de fidelidade com que muito provavelmente a própria Jane Austen faria, do jeito como ela muito provavelmente continuaria essas histórias, mas eu não tô muito interessado em fanfic, então eu não sei se eu vou chegar a ler alguma dessas obras que foram completadas por outras penas. Enfim, eu vou deixar realmente pra minha imaginação o que poderia ter acontecido aqui com a Emma Watson, com a Charlotte, principalmente no Sanditon, que foi a que mais me instigou. E é isso, gente. São duas obras aqui de uma grande autora que a literatura perdeu muito cedo. A Jane Austen, ela tem um entendimento e um domínio daquela realidade. A gente também tem o senso de humor dela sempre presente, principalmente aqui no Sanditon. Tem umas passagens bem engraçadas. E é isso. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me conta aqui nos comentários se você já leu alguma dessas obras aqui da Jane Austen. Eu tenho também outros vídeos dela aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo. E no momento só me resta ler mais um livrinho aqui da autora, que é esse aqui, O Amor e a Amizade e Outras Histórias, que são parte ali da juvenilha da Jane Austen, né? Portanto, são histórias mais curtas, ou contos, que ela escreveu antes de conceber ali essas obras mais cânones. E ele deve aparecer também muito em breve aqui no canal. Mas é isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima.